Matheus Gomes pergunta: Carpano, como posso adquirir o livro 1001 Maneiras de Ser Dizimista? Pergunte ao Carpano. Matheus, você pode adquirir esse produto em uma das lojas malandraias ou então pelo site www.labaredasobrenatural.com.br. Lógico, se você comprar todos os outros livros sobre teologia da prosperidade. Não se esqueça de mandar o dízimo pro camarada também, né? Alessandra Kobayashi pergunta: Carpano, desde criança fui confusa sobre Miguel. Ele é o único arcanjo de Deus em algumas denominações. Já Testemunhas de Jeová diz que ele é Jesus. E as igrejas pentecostais alegam ser um anjo guerreiro. Qual a sua opinião? Irmã, isso é uma coisa um pouco polêmica. Existem vários conceitos e livros que falam sobre isso. Levando-se em consideração o quesito Bíblia, eu quero pôr aqui alguns pontos e não quero levar em consideração o que dizem sobre a angelologia, né? O ensino, o estudo sobre os anjos. Vamos ao que a Bíblia diz. E lógico que para podermos entender um pouco sobre isso, precisamos de 3 conceitos. Primeiro, sobre as palavras como eram colocadas. Pois que na Bíblia hebraica usavam-se alguns termos como Malahim Elohim, que é traduzido como anjos de Deus, um A minúsculo. E Malahim Adonai, que é transliterado como anjo do Senhor com um A maiúsculo. E algumas pessoas acreditam que seja se tratando de Jesus como anjo no Velho Testamento. E também Ra Elohim, que é traduzido como os anjos elevados. Por exemplo, aquele lá que teve uma treta com Jacó, então, ele seria um dos anjos elevados. Então usava-se esses termos para os seres que eram interpretados então como seres angelicais. Ou seja, todos tidos como apenas anjos, e sem nenhuma ordem eclesiástica até essa parte. Segundo, sobre o nome dos anjos. Devemos salientar que o primeiro livro a falar o nome de um anjo foi o livro de Daniel. Inclusive, o mesmo anjo foi citado no Evangelho de Lucas. Sem se esquecer também do exemplo que foi citado no livro de Judas sobre Miguel, não Gabriel, um outro anjo. E lógico que especula-se que o interesse judaico sobre a questão de anjos, ordem eclesiástica, surgiu no cativeiro babilônico. E de acordo então com o rabino Simeão ben Laquish, lá de Tiberíade, todos os nomes dados a anjos teriam sido então trazidos desse cativeiro babilônico pelos judeus. E suas classes, assim dizemos. Levando-se em consideração então que na antiga aliança não existe o termo arcanjo, me refiro no hebraico. Ficaram conhecidos então o anjo Miguel como príncipe da luz e Gabriel como um anjo mensageiro. Terceiro, o que a nova aliança fala sobre tudo isso? 1 Tessalonicenses 4,16 fala que o Senhor descerá naquele grande dia dos céus com alarido e como voz de um arcanjo. Já em algumas interpretações, algumas traduções quer dizer, está especificado a palavra de um arcanjo, ou seja, no singular, dando a entender que existe mais de um. E lógico, também o Apocalipse fala sobre Miguel vir com os seus anjos, ele tomando a frente. E isso, de uma vez por toda, ele tira de vez a questão de Miguel ser Jesus. Porque senão falaria, né, que seria Jesus, né? Não precisaria de Miguel, ele ter duas identidades assim. Ressaltando que antes, na antiga aliança, não havia nenhuma, aliás, não existe nenhuma citação sobre arcanjo, a salvo na questão quando o anjo se identificou com uma patente acima dos outros. Porque ele se identificou como capitão. Se você ler lá em Josué, capítulo 5, do versículo 13 até o 15, mostra que aquele anjo que apareceu ali, ele tinha uma patente, se identificando então como líder de alguns. E traduzindo ao português claro, existe uma ordem eclesiástica entre os anjos. Porém, fora isso, não existe nada biblicamente na Antiga Aliança que venha provar isso. Só o Novo Testamento que fala a questão arcanjo. E também do Apocalipse. Francisco Filho pergunta: Carpano, surgiu uma nova heresia no meio dos desigrejados que falam que Moisés matou muita gente inocente. Queria que falasse sobre isso, apesar que eles falam que Cristo é a besta. Tamo junto. Nego, tamo junto. Vamos tentar falar bem claro e rápido isso também, porque o outro já foi um pouco longo e eu acho que esse também leva muito tempo. Bom, sobre a questão de eles falarem que Jesus é a besta,
Algumas pessoas especulam e afirmam que Jesus é um nome do paganismo e não um nome voltado ao Salvador. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você derrubar totalmente a teoria desses camaradas que lêem a Bíblia linear. Eles não leem as Escrituras Sagradas, eles leem a Bíblia linear lá daquele caba lá que faz um monte de DVD. O primeiro homem a traduzir um evangelho para a língua grega, do hebraico para o grego, foi Tiago Menor, que era um discípulo de Jesus. E ele mesmo traduziu o nome do Salvador como Jesus, de Yeshua Hamashia para Jesus Cristo. Se um apóstolo que andou com Jesus traduziu o nome do Salvador para Jesus, quem sou eu, que cheguei agora 2000 anos depois, para dizer que ele está errado? Agora, voltando à questão de Moisés, vamos analisar uma coisa que quase ninguém fala. Eles falam que Moisés foi assassino, mas não explicam algumas coisas sobre herança, sobre quem tinha direito. Vamos analisar. Vamos ver alguns trechos bíblicos e ver o que condiz com tudo isso. Gênesis 23, do versículo 13 até o 18, mostra um terreno que foi comprado por Abraão para que servisse de sepulcro. E esse terreno foi comprado em Efrata, que seria a cidade de Belém. E ainda cita que esse terreno foi comprado junto a um campo na presença de todos os que estavam ali. Não foi uma coisa assim que ele inventou. Todos foram testemunha e confirmaram que ele comprou o terreno. Além disso, mais tarde o seu filho Jacó comprou um terreno em Siquém, que, diga-se de passagem, fica lá em Samaria. Inclusive ele até fez um altar, como está escrito no livro de Gênesis 33, do 18 ao versículo 20. Sem se esquecer de um detalhe. Segundo Gênesis 12, versículo 7, já pertencia a seu pai, que Deus tinha o dado, mas ele ainda teve que comprar o que já era do pai dele. Também não podemos esquecer, Gênesis 49, do 29 ao 32, Jacó deu uma ordem expressa a seus filhos que ele fosse enterrado com os seus pais. E apesar de tudo isso, José foi enterrado no lugar onde seu pai tinha comprado, lá em Siquém, por ordem expressa. Quando o povo estava saindo do Egito, enterraram os ossos de José lá. Ou seja, eles compraram o terreno. Agora me diz uma coisa. Vamos supor, se vem uns camaradas lá do Islã, ou então... Não, do Islã não. Vem o camarada do MST, invade o seu terreno, rouba a tua casa e fala que é dele. O que você ia fazer? Você não ia tomar de volta? Então, os desigrejados, isso é por desigrejados que falam esse tipo de coisa, né? Eu imagino, se alguém fosse lá e roubasse a casa deles, o que eles iam fazer? Se eles iam mandar beijos e dar flores. Valquíria Barros Gabriel pergunta: quero saber esse negócio de dizerem que o Salvador bebeu vinho com álcool. Está estranho, porque o meu Salvador nunca bebeu álcool. Não tem gente muito louca por aí dizendo que o Salvador bebe vinho alcoólico? Calma, irmão Valquíria. Vamos explicar o que a Bíblia diz em relação a tudo isso, beleza? Vimos em várias passagens da Bíblia que é citado sobre a questão do vinho ser uma bebida fermentada e não fermentada. Como, por exemplo, o suco da uva, ou bebida sem álcool, e até mesmo o fruto da vide, que vem traduzido da palavra tirosh, que seria um vinho novo, uma coisa que ainda não fermentou. Estou falando do Velho Testamento, a Velha Aliança, em hebraico. E também é traduzido como bebida forte, até mesmo bebida inebriante, e por outros de fermentada, que seria uma tradução da palavra Yahim, que simboliza o vinho velho, fermentado. Já segundo os evangelhos, quando nós lemos e traduzindo do original e junto tradição dos judeus, leva-se a entender que o vinho que foi tido nas primeiras Santa Ceia, ele não seria alcoólico. Por quê? Todo o ritual que foi tido ali na primeira Santa Ceia era uma celebração da festa dos pães ázimos. E pelo nome dos pães ázimos, já nos traz a ideia que não pode ter nada fermentado. E não tinha nada alcoólico ali, porque o vinho, ele é uma fermentação, então não pode ter nenhum tipo de fermento. E isso era bem específico na lei. Lembre-se que eu já expliquei isso num outro vídeo, vou deixar até o link na descrição e o card para vocês verem. Porém, no grego, koiné, tem uma outra coisa que é muito boa de se salientar nessa questão. No grego, a palavra vinho é trazida com a palavra oino, ou oinos, que quer dizer o vinho fermentado. É que nem para nós aqui no Brasil. Quando você fala vinho, é vinho e pronto, acabou. Para diferenciar, você tem que falar suco da uva ou vinho, porque para nós vinho é vinho e acabou. Não tem várias formas de se falar uma única palavra. Então, trazendo à luz das Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo de número 2,
fala-nos sobre as bodas de Caná da Galileia. E a mesma passagem alega que acabou o vinho oinos e que Jesus fez um novo vinho oinos para repor aquele antigo. E ainda fala que o oinos feito por Jesus superou o oinos que estava lá guardado, que tinha sido usado. Ou seja, dá-se a entender que o vinho da primeira festa, o primeiro milagre de Jesus, foi um vinho alcoólico. Bom, e é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e também a sua opinião. E sem se esquecer, se você quer deixar uma pergunta para o seu brother aqui, nessa playlist com a hashtag Carpano Responde, porque fica mais fácil de eu poder identificar e responder a todos. Prometo que eu vou responder a todos um por vez, beleza? Pois lembre-se, tanto quanto vocês quanto eu aprendemos com esses vídeos e essas perguntas. E a principal coisa de tudo isso, sabe o que é? O seu conhecimento é o medo deles.